Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, pessoal? Vamos a mais uma aula de neuroanatomia. Hoje eu vou falar para vocês sobre o oitavo par craniano e também falar um pouco para vocês sobre a anatomia da cóclea e do aparelho vestibular. Tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa inervação e sobre essas estruturas. Compartilhando essa tela aqui. Tá? Aqui. Muito bem. Tá? Cóclea é o aparelho vestibular, que cóclea vai ser responsável pela nossa audição, não é? Por isso, esse piano e esse instrumento de cordas aqui, não é? Acho que é um violoncelo isso, se eu não me engano, tá? E aqui umas pedrinhas mostrando o equilíbrio, não é? O aparelho vestibular que é responsável pelo nosso equilíbrio, tá? Bom, nós já vimos nas aulas anteriores primeiro par ou nervo olfatório, segundo nervo óptico, terceiro, quarto e sexto os pares crânios responsáveis pela movimentação do olho, trigêmeo responsável pela sensibilidade da face e movimentação da mandíbula, não é? Sétimo par craniano e o nervo intermédio, não é? Sétimo par responsável pela sensibilidade, pela movimentação, não é da face, não é? E o intermédio por inervação de glândulas salivares e também um certo componente motor, tá? Vamos ao oitavo par craniano, nervo coclear e nervo coclear e nervo vestibular, que acaba formando o chamado nervo vestíbulo coclear, tá? Bom, qual é a emergência craniana, não é? Emergência encefálica, não é? Desse par craniano. Qual é a origem aparente desse par craniano? Aqui ele, ó, esse parzinho aqui, ó, que vai surgir aqui, ó, bem lateralmente, é o par mais lateral, não é? Que vai aparecer aqui nesse sulco aqui, ó, que é o sulco bulbopontino. O sulco que separa essa parte de baixo aqui, que é o bulbo, dessa parte de cima aqui, que é a ponte, não é? Sempre lembrando que os pares cranianos a gente vem de lá de cima, não é? Aqui, ó, primeiro par, né, nervo olfatório. Aqui a gente tem o quiasma óptico, né, que seria o segundo par chegando, não é? Nervo óptico. Terceiro par, o óculo motor. Quarto par, o troclear. Aí depois a gente vem aqui, ó, nervo abductor, quinto par, desculpa, eu estava esquecendo do trigêmeo aqui, não é? Quinto par é trigêmeo. Sexto par, sétimo par e o acessório aqui do sétimo par, não é? Tá? E aqui, ó, o oitavo par craniano, tá? Nervo vestíbulo coclear. Então, ele surge aqui na porção lateral desse sulco bulbopontino, nessa porção aqui que a gente chama de ângulo ponto cerebelar, tá? É uma angulação aqui entre o que? Entre o cerebelo e a ponte, tá? É o mais lateral dos pares cranianos que a gente vai encontrar aqui no sulco bulbopontino. Essa localização, origem aparente do oitavo par craniano, ou também chamada de emergência craniana, né, emergência encefálica, desculpa, do oitavo par, tá? Aqui a gente tem o oitavo par, tá? Aqui a cóclea, né, sendo representada, aqui o aparelho vestibular e aqui a inervação, não é, de cóclea e de aparelho vestibular. Olha aqui, ó. Primeiro do aparelho vestibular, olha aqui, ó, vem e vai para esses núcleos aqui, ó. Depois a gente vai ver esses núcleos direitinho. Esses núcleos aqui que vão compor o que a gente chama de núcleos vestibulares, tá? E aqui a gente tem a inervação que vem da cóclea, tá? Que vai chegar o quê? Que vai chegar nos núcleos cocleares, núcleo coclear anterior e núcleo coclear posterior, tá? Se vocês pegarem a maior parte dos livros de anatomia, vai estar escrito que o oitavo par craniano, vestíbulo coclear, ele é basicamente um par sensitivo, não é? São aferentes
sensoriais especiais, né? O que são aferentes sensoriais especiais? Primeiro par, que é o olfatório, segundo par, que é o óptico, e terceiro par, que é o auditivo, né? Tem a ver com os sentidos, não é? Que a gente vai interpretar, que vão ter a sua origem na face, tá? Que são os aferentes sensoriais especiais. Mas assim, ó, não acreditem muito nisso. Tem algumas fibrinhas que vão do tronco e acabam indo até a cóclea lá e acabam tendo acabam fazendo uma inervação na cóclea lá, tá? Tem uma inervaçãozinha motora que vai para as células ciliadas da cóclea. Depois a gente vai ver isso detalhadamente, tá? Mas, de uma maneira geral, os livros de neuroanatomia ignoram isso e colocam ele somente como um par craniano somente sensitivo, tá? Então, mas saiba que tem essas fibrinhas, né? Principalmente que vem lá das olivas, né? Num feixe que a gente chama de olivo coclear, tá? Bom, qual é a emergência craniana do oitavo par craniano? Eu não, alguns livros colocam isso como emergência craniana. Eu não considero uma emergência craniana porque ele acaba não saindo do crânio, né? Ele acaba chegando na cóclea e no aparelho vestibular, e a cóclea e o aparelho vestibular estão embutidos aqui dentro do osso temporal. Então, isso acaba não saindo, não é? Não tem uma emergência craniana, sei lá, como, sei lá, como o segundo par, por exemplo, tá? Mas o local onde ele vai sair, vamos dizer, da caixa craniana é aqui, ó, é o meato acústico interno, tá? Meato acústico interno, onde sai o vestíbulo coclear. Lembrando que o facial sai junto aqui também, não é? E sai uma artéria, que é a artéria do labirinto, a artéria que vai lá pro aparelho vestibular, tá? Então, a gente tem o quê? A gente tem esses dois pares cranianos, o sétimo e o oitavo, aqui nesse meato acústico interno, tá? Bom, vamos dar uma olhada aqui nesse oitavo par craniano. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem o bulbo, não é? Também conhecido como medula oblongata. Isso aqui é a parte ventral. A gente pode ver que aqui a gente tem as olivas, não é? E aqui seria a parte dorsal, tá? E aí a gente tem aqui, ó, saindo o vestíbulo coclear e entrando no meato acústico interno, tá? Então, olha aqui, ó, o vestíbulo coclear que vai sair, não é? Quer dizer, na realidade ele chega, né? Tá? Então, fala sair uma forma de expressão, tá? Então, a gente tem o quê? Tem o nervo, ele é formado pelo nervo coclear, que vem da cóclea, tá? Que é uma porção mais anterior, que é associado à audição, não é? Então, aqui a gente tem o nervo coclear, e aqui tem o nervo vestibular, não é? Tá? Aqui a gente tem o nervo vestibular, que é responsável pela inervação do aparelho vestibular, não é? Relacionado ao equilíbrio. Essa parte coclear aqui, esse nervo coclear aqui, ele é mais anterior, obviamente aqui é ventral, não é? Tá? E essa inervação aqui vestibular, esse nervo vestibular aqui, ó, aquele, ó, nervo vestibular, esse nervo vestibular ele é mais posterior, tá? Os corpos celulares, não é? Vão estar onde? Os corpos celulares do nervo vestibular ficam aqui nesse gânglio, que é o gânglio vestibular, tá? Ou seja, vem uma fibra aqui trazendo a informação do aparelho vestibular, tá? E aí o corpo celular passa aqui e segue, não é? Essa informação por aqui. Então, o corpo celular fica aqui no gânglio vestibular e os gânglios, não é, da cóclea ficam aqui, ó, aqui dentro, né, nos gânglios cocleares, tá? Os corpos celulares ficam aqui dentro, tá? Então, vamos ver essas fibras que vêm do nervo vestibular, elas vêm aqui e fazem o quê? E vão em direção aos núcleos vestibulares. Então, aqui a gente tem os núcleos vestibulares, medial, superior, inferior e
lateral, tá? Aqui a gente tem os núcleos vestibulares e aqui as fibras que vêm da cóclea fazem o quê? Vão chegar nos núcleos cocleares anterior e posterior, tá? Então são 4 núcleos vestibulares, a gente vai ver eles com mais detalhes, não é? E 2 núcleos que vão receber informação da cóclea, tá? Bom, seguindo, tá? E tem uma informação também que vai aqui, ó, que vai direto para o cerebelo, né? Via pedúnculo cerebelar aqui, ó, informações que vêm lá do aparelho vestibular, tá? Depois, quando a gente estudar a anatomia do cerebelo, vocês vão ver que o cerebelo tem núcleos e ele tem ligações diretas e indiretas, não é? Com o aparelho vestibular, tá? Mas a gente vai ver depois. Bom, para falar um pouco sobre o 8º par craniano e o sistema vestibular, a gente tem que conhecer um pouco sobre esse sistema vestibular. Então, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem a orelha externa, não é? Que é conhecido por esse pavilhão aqui auditivo, não é? Depois a gente tem o quê? Depois a gente tem o meato acústico externo, não é? Isso aqui, até o tímpano aqui, isso aqui é a orelha externa. Depois eu tenho o quê? Depois eu tenho aqui a orelha média, tá? Aqui eu tenho a tuba auditiva, a tuba de Eustáquio, não é? E daqui para dentro eu tenho o quê? Daqui para dentro eu tenho a orelha interna, tá? Aqui eu vou ter o quê? Aqui chega a inervação do quê? Vai chegar a inervação de nervo vestibular e nervo coclear, tá? O sistema vestibular é um sistema que é responsável pelo equilíbrio, tá? E pela coordenação de movimentos de cabeça e dos olhos, e também por ajustes de postura corporal. Tá? Quando a gente estuda lá na fisiologia bastante o aparelho vestibular, não é? E vai ver que são essas funções principais do aparelho vestibular. Se o aparelho vestibular está tudo ok, não é? Se o sistema vestibular está tudo ok, o indivíduo nem sabe da existência dele. O indivíduo nem se dá conta do funcionamento do aparelho vestibular. Se o indivíduo começa a ter problemas no aparelho vestibular, como, por exemplo, um processo inflamatório no aparelho vestibular, uma labirintite, por exemplo, ele começa a ter desequilíbrio, fica muito difícil para ele ficar em pé, ele começa a ter náusea, não é? Começa a ter vertigem, tá? E ele tem um descontrole do movimento ocular. Vocês vão ver depois que esse aparelho vestibular está intimamente relacionado com o controle da movimentação dos olhos, que é exercida pelo 3º, 4º e 6º pares cranianos. Tá? Bom, como é que funciona esse aparelho vestibular? Nós temos um labirinto ósseo, não é? Que ele envolve um labirinto membranoso. Tá? Então, esse labirinto membranoso, ele está envolto por esse labirinto ósseo. O labirinto ósseo aparece aqui como se estivesse em verde, não é? E o labirinto membranoso aparece aqui, ó, em rosinha. Notem que esse labirinto membranoso, ele vai fazer o quê? Ele vai compor o aparelho vestibular aqui, essa estrutura toda é aparelho vestibular, e vai compor também a cóclea, tá? E ele vai ser preenchido por um líquido que é a endolinfa. Endolinfa essa que é extremamente rica em potássio, tá? Existe uma bomba que joga potássio ali para dentro e é extremamente rica em potássio essa endolinfa, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na anatomia desse labirinto membranoso, né? Desse aparelho vestibular. Então, o que nós temos aqui nesse aparelho vestibular? Nós temos aqui, ó, canais semicirculares, aqui, ó, um canal semicircular, outro canal semicircular e o 3º canal semicircular, tá? Aqui na base aqui dos canais semicirculares nós temos as ampolas, tá? Aonde nós temos depois vocês vão ver isso direitinho na fisiologia, nós temos grupamentos de células ciliadas que são sensíveis ao quê? Que são sensíveis ao movimento,
tá? Aqui nós temos o utrículo, que também tem um conjunto de células ciliadas sensíveis ao movimento, tá? Movimento que vai ser detectado por quê? Porque a endolinfa, quando o indivíduo desloca a cabeça, o que vai acontecer? Essa endolinfa é jogada de um lado para o outro e de acordo com o movimento que essa endolinfa faz, essas células ciliadas são jogadas para um lado ou para o outro e a partir dali o indivíduo é capaz de perceber este movimento, tá? Então nós temos aqui o utrículo, não é, que faz parte desse labirinto membranoso, não é? E temos aqui o sáculo, tá? Então, os três grandes órgãos que nós teremos, não é, no aparelho vestibular são o quê? Canais semicirculares, tá? Utrículo e sáculo, tá? Depois a gente vai falar sobre a cóclea mais detalhadamente. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tá? No labirinto vestibular, aqui a gente tem aquele mesmo labirinto, né? Então, o que a gente tem aqui, ó? Aqui, ó, os canais semicirculares. Esse aqui é o canal anterior, esse aqui é o canal lateral e esse aqui é o canal posterior. Pela posição, digamos, anatômica deles, a gente consegue pegar praticamente todo tipo de movimento ali, não é? E aqui, o sáculo, não é? O sáculo e o utrículo. Aqui representado em amarelinho, não é? As estruturas com células ciliadas, não é? Que detectam essa movimentação, tá? Sáculo, o que detecta? Sáculo detecta aceleração linear no sentido vertical, tá? Então, por exemplo, assim, vocês estão num elevador, e aí vocês estão no elevador e vocês, mesmo que vocês fechem os olhos, mesmo que não tenham um indicador ali dizendo se o elevador está subindo ou está descendo, e vocês não têm um indicador visual, né? Vocês não conseguem, um elevador fechado, vocês não conseguem olhar para fora para ver se a movimentação é subindo ou descendo, não é? Mas mesmo assim, vocês sabem que está subindo ou descendo, e principalmente quando para, vocês sentem parar, não é? E sentem que desacelerou, ou quando o elevador começa o seu trajeto, vocês sentem que acelerou, tá? Lógico que um pouco dos receptores de pressão que tem na sola dos pés detectam isso, não é? Mas, assim, é principalmente o sáculo, tá? Aceleração linear no sentido vertical, tá? Vai ser detectada pelo sáculo, tá? O utrículo, então, quer dizer, a força gravitacional também é detectada pelo sáculo, tá? O utrículo, ele detecta aceleração linear horizontal e vai detectar o grau de inclinação da cabeça de vocês, tá? E o quanto vocês aceleraram para frente ou para trás. Quando é que vocês usam o utrículo? Vocês usam o trículo pelo seguinte, vocês usam o trículo quando vocês estão andando de carro e vocês fecham os olhos, tá? E mesmo com os olhos fechados, vocês conseguem sentir quando o carro está acelerando ou desacelerando. Vocês são capazes de detectar isso. Isso é detectado pelo trículo. Então, toda aceleração linear no sentido horizontal, não é? Vai ser detectada por esse utrículo, tá? Lógico que eu estou dando exemplos mais drásticos que não existem na natureza. Por exemplo, vocês, quer dizer, existe na nossa natureza andar de elevador e andar de carro, mas por nome das cavernas não existia andar de elevador ou andar de carro. Nenhum homem das cavernas andava, por exemplo, a 100 km por hora dentro de um dispositivo, tá? Que é um carro. Mas ele tinha que ter sáculo e utrículo para fazer o quê? Para detectar, por exemplo, quando ele corria, se ele estava acelerando, e quando ele parava, que ele estava freando, não é? Quando ele dava um pulo, se estava indo para cima. Então, ele tinha que ter sáculo e utrículo para detectar essas variações de movimento, mesmo em movimentos não tão agressivos como os movimentos que a gente tem hoje. Até isso é um paradoxo muito interessante, que é o seguinte:
Vocês já pararam para pensar que um bebê, ele nasce numa maternidade, e aí ele nasce numa maternidade, e aí ele tem um corpo que foi feito para um homem das cavernas, que é para ele detectar poucos movimentos. E aí ele faz o seguinte, aí ele entra dentro de um carro e ele vai a 60 km por hora para casa, acelerando e desacelerando a 60 km por hora. Então é uma coisa bem complicada que a gente passa desde o nascimento, não é? O corpo não foi preparado para isso, tá? Isso é um detalhe bem interessante. E tem os canais semicirculares, que são aqui, ó. Esses canais semicirculares detectam aceleração rotacional ou aceleração angular, o quanto vocês estão girando, não é? Todo tipo de aceleração rotacional é detectada pelos canais semicirculares, tá? Uma frase que eu sempre digo para os alunos, para vocês nunca mais esquecerem, eu falo isso também na fisiologia, vai estar nas aulas de fisiologia, eu sempre digo que para vocês guardarem isso, lembre-se sempre que é um sáculo andar de elevador, tá? Sáculo, aceleração linear no sentido vertical, o trículo, aceleração linear no sentido horizontal, e canais semicirculares, aceleração angular, tá? Então, isso já é um ponto interessante. Então, agora a gente já tem uma noção da anatomia dessa estrutura. Lógico que quando a gente vai para a neurofisiologia, isso é bem detalhado, tá? Vocês veem até a posição dos cílios em cada uma dessas estruturas e veem como se polariza, é muito mais detalhado do que isso, tá? Bom, olhem só. Então, olha aqui, ó. Eu tenho, tá, um canal semicircular anterior, como eu tinha dito, um lateral e um posterior. Eu tenho um utrículo e tenho um sáculo. Lógico que tem que sair uma inervação de cada um deles, tá? Então, olha aqui, ó. Se eu for ver bem na anatomia, eu tenho o quê? Eu tenho um nervo ampular anterior, porque ele vai inervar a ampola, né? Essa região aqui a gente chama de ampola, tá? Nervo ampular ou ampolar, eu acho que em português, não sei se é ampula ou ampola, no inglês é ampulare, né? Mas no português pode ser ampolar, talvez, tá? Nervo ampolar anterior, nervo ampolar lateral, tá? E nervo ampolar posterior, tá? Aqui sai o nervo utricular, tá? E aqui sai o nervo saccular. Tá? Então, esse nervo ampolar anterior, ampolar lateral, ampolar posterior, nervo utricular e nervo saccular, a junção deles todos vai formar o quê? A junção deles todos vai formar o nervo coclear, que depois, tá? Desculpa, o nervo vestibular, tá? O nervo vestibular, que depois vai se juntar com o nervo coclear, não é? E aí vai formar o vestíbulo coclear, tá? Recapitulando, nervo ampular anterior, nervo ampular lateral, nervo ampular posterior, nervo tricular e nervo saccular acabam formando o quê? Acabam formando o nervo vestibular, tá? Que se junta com o nervo coclear para formar o vestíbulo coclear, tá? Olhem como o nervo coclear, olhem como ele é bonito aqui, ó. A cóclea, ela tem um formato de caracol, ó. E olha aqui, ó, ele vai inervando todas as partes da cóclea. Olhem que lindo que é esse nervo. Ele vai inervando todas as partes da cóclea e leva essa informação. E é um nervo muito bonito, porque olha aqui, ó. Esta parte da cóclea aqui, ó, tá com essas fibras. Essa outra parte tá com essas fibras. E assim por diante. Então, ele leva o feixezinho de fibra que vem aqui, ó, leva a informação exatamente de cada parte da cóclea. Isso vocês vão ver depois que é fundamental para que a gente possa ter a audição adequadamente. Tá? Bom, aqui é só uma posição anatômica, não é, de sáculo e utrículo, para entender por que o utrículo detecta aceleração linear no sentido horizontal, não é? Olha aqui, ó. Vocês imaginem a endolinfa se deslocando, você se deslocando, a endolinfa ficando pela inércia,
e ela faz o quê? Aqui a gente tem células e os cílios dessas células. Vão fazer o quê? Eles vão dobrar para lá. E aí vai uma mensagem através da fibra nervosa que os cílios das células ciliares dobraram para lá, não é? Despolarizaram por abertura para lá, e aí vocês sabem que vocês estão acelerando linearmente, não é? No sentido horizontal. E o sáculo aqui, ó, vocês vão ter esses cílios indo para cima e para baixo, não é? De acordo com a aceleração que vocês têm, linear no sentido vertical, não é? E aí despolariza essas células e essa informação vai por essas fibras, não é? Do nervo sacular e vai dizer o quanto vocês estão acelerando para cima ou para baixo, aceleração linear no sentido vertical, tá bom? Então, uma aguinha aqui. Vamos seguindo, tá? Bom, anatomia, eu sempre digo que a anatomia tem vários níveis, tá? Por exemplo, isso aqui é uma figura acho que é uma figura do Baer, se eu não me engano, tá? Baer é um livro de neurociências muito bom, tá? Então, olha aqui, ó, o Baer tem livros que dizem o seguinte, livros que chamam só de núcleos vestibulares e não dividem esses núcleos vestibulares no tronco, tá? Tem livros que dividem em 4 núcleos vestibulares, tá? O Baer, por exemplo, divide em 2 núcleos vestibulares. Ele divide em quê? Em núcleo vestibular lateral e núcleo vestibular medial, tá? Olha aqui, ó. Tá vindo aqui informações do 8º paracraniano. Ele nem fala que é do nervo vestibular, tá? E aí o que acontece? Algumas informações não passam por esses núcleos vestibulares, vão direto para o cerebelo, tá? Naquela via aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó, naquela via que vai direto para o pedúnculo cerebelar inferior, aqui, ó. Tá? Vou voltar aqui. Tá? E aqui nós temos o seguinte. No Baer ele vai colocar o quê? Que esse núcleo vestibular lateral, parte da informação vai para o cerebelo também, e parte vai para os neurônios motores dos membros, tá? Numa via que o nome dela é, obviamente, vestíbulo espinal, tá? Quando a gente analisa o núcleo vestibular medial, parte da informação vai para o núcleo ventro posterior do tálamo e depois isso vai para o córtex, tá? Uma parte significativa da informação das fibras vai para os núcleos motores do 3º par craniano nervo oculomotor, 4º par craniano nervo troclear e 6º par craniano nervo abducente, tá? E parte das fibras sai e vai inervar o quê? Neurônios motores do pescoço, tá? Também é uma via vestibuloespinal, mas só que mais relacionada à musculatura do pescoço, tá? Todas essas vias vestibuloespinais, elas ajudam a controlar musculatura de eixo, musculatura não musculatura que a gente chama de musculatura axial, tá? Não uma musculatura distal, não é? Não uma musculatura de membros, tá? É musculatura de eixo, tá? Bom, aqui a gente já começa a ter uma anatomia um pouco mais detalhada, tá? Olha aqui, ó. O que a gente está vendo aqui, ó? Aqui, ó. Aqui, informações que vêm, não é? Do aparelho vestibular que vão chegar o quê? Que vão chegar nos núcleos vestibulares. Está tudo junto aqui como núcleos vestibulares, tá? Só que aqui ele já separa em 4, não é? Que é o núcleo superior, o núcleo lateral, o núcleo medial, ele chama aqui de núcleo espinal, que é o núcleo inferior, não é? E ele já começa a colocar os nomes aqui, ó, núcleo lateral de Daters, tá? Bom, aí o que acontece? Parte dessa informação faz o quê? Que chega nesses núcleos vestibulares, faz o quê? Desce ipsilateralmente pelas vias vestibuloespinais. Outra parte decursa e forma o vestíbulo espinal aqui. E uma parte decursa e uma parte segue ipsilateralmente e faz o quê? E atinge o núcleo motor do 6º par craniano abducente, do 4º par do troclear e do 3º par
do óculo motor. E uma parte das fibras vai para o tálamo e depois vai para o córtex somatosensorial. Tá? Até aqui, isso é um nível de anatomia. Tá? Agora a gente vai para um nível mais alto. Agora a gente começa aí num nível bem mais alto. Esse é um livro só de vias neurais, que eu já usei ele bastante com vocês nas aulas de tronco, não é? E aqui a gente tem o seguinte, a gente tem as vias que vão acabar chegando, não é? Até a gente já viu essa imagem quando a gente teve as aulas de tronco, né? Estou só relembrando para vocês. Então, o que a gente tem? A informação que vem das células ciliadas do aparelho vestibular, tá? Aqui está aquele gânglio, não é aquele gânglio vestibular, que é o gânglio de Scarpa, né, que eu tinha mostrado anteriormente para vocês. Então, olha aqui, ó. O que a gente tem aqui, ó? Isso vai chegar nos núcleos vestibulares, tá? Tem o núcleo vestibular superior, tem o núcleo vestibular lateral, tá? Tem o núcleo vestibular inferior, tá? E tem o núcleo vestibular medial. Aqui do outro lado é exatamente a mesma coisa, tá? Núcleo vestibular superior, conhecido como núcleo de Bechterev, tá? Núcleo vestibular lateral, núcleo de Deiters, esse aqui. Núcleo vestibular inferior, núcleo de Roller. E núcleo vestibular medial, não é? Núcleo de Schwab, tá? Assim, eu nunca, jamais ouvi alguém dar uma aula sobre o núcleo de Roller, por exemplo, tá? Mas é interessante que vocês saibam que esses nomes existem, tá? Bom, então essas informações vêm e fazem o quê? Essas informações vêm e chegam até esses núcleos, tá? Bom, daqui vão partir o quê? Vão partir fibras que vão formar o quê? Vão partir fibras aqui, ó, que vão formar, não é? Aqui, ó, do núcleo vestibular lateral, fibras do núcleo vestibular medial e do núcleo vestibular inferior, que vão formar o quê? Que vão formar aqui a vestíbula espinal, tá? Aqui a gente vai ter a formação da vestíbula espinal, tá? Notem o seguinte, notem que existe uma troca de informações, existe uma chegada e também depois saída de informações, né? Muito grande do cerebelo, aqui são células de Purkinje, tá? E células de um... Vocês não viram isso ainda, né? Mas vão ver depois. Existe um núcleo profundo do cerebelo, que é o núcleo fastigial, que faz o quê? Que vão acabar se comunicando bastante com os núcleos vestibulares. Então, tem uma troca muito grande de informações entre cerebelo, tá? E núcleos vestibulares, tá? O cerebelo auxilia muito no controle do equilíbrio do indivíduo, tá? Aqui tem fibras que vêm lá do mesencéfalo, não é? Que vêm de onde chegam aquelas vias ópticas, não é? E vão até os núcleos vestibulares para auxiliar também no equilíbrio, tá? Isso é extremamente importante. E outra coisa que é muito importante, olha aqui, ó. Nas fibras comissurais, nas comissuras, ocorre o quê? Existem fibras que ligam os núcleos aqui, ó, tá? Que ligam os núcleos vestibulares. Por exemplo, o núcleo vestibular superior tem fibra que conecta com o núcleo vestibular superior do outro lado. O núcleo vestibular lateral conecta com o outro lado. E assim por diante. Por isso que, assim, ó, às vezes, o indivíduo tem uma lesão pequena de núcleos vestibulares de um lado, de aparelho vestibular de um lado, e isso, com o tempo, pode se ajeitar um pouco. Por quê? Porque o núcleo vestibular do outro lado envia fibras e pode meio que consertar aquele problema ali, tá? Bom, então aqui a gente tem várias conexões. Como eu disse, a anatomia tem vários níveis, não é? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos dar uma olhada nessa figura aqui. A gente já tinha visto quando a gente viu as aulas de tronco encefálico. Olha aqui, ó. Isso aqui é um corte alto, ó. Um corte bem alto aqui, ó, do bulbo. Já tô aqui, ó.
Já estou quase aqui, ó, no sulco bulbo-pontino, ó. É um corte bem alto do bulbo aqui, um corte horizontal alto do bulbo, tá? Então, o que a gente pode ver aqui, ó? Olha aqui, ó. Vamos ver os núcleos vestibulares. Está aqui, ó. Aqui a gente consegue ver 2 dos núcleos vestibulares. Aqui, ó. Núcleo vestibular medial, tá aqui, ó. E núcleo vestibular inferior, né? Ou também chamado de espinal, não é? Onde é que está isso aqui, ó? Tá aqui está o corpo restiforme, não é? E aí tá aqui, ó. Aqui está um, ó. Aqui está o núcleo vestibular inferior, não é? E aqui está o núcleo vestibular medial, tá? Então aqui a gente tem essas fibras. Aqui dá para ver também, não é? Olha aqui, ó. Aqui dá para ver bem, ó. Isso aqui, ó, é a entrada do nervo coclear, ó. Bem aqui, ó, tá entrando o nervo coclear. E tá chegando o quê? E tá chegando nos núcleos cocleares, tá? Vocês têm o quê? Aqui a gente tem o núcleo, esse núcleo aqui, ó, é o núcleo coclear dorsal, e esse núcleo aqui, ó, é o núcleo coclear ventral. E bem aqui, ó, tá chegando o nervo coclear. Tá aqui, ó, nervo coclear chegando, núcleo coclear ventral e núcleo coclear dorsal. Tá? Bom, e aqui, ó, tá? A gente vê o seguinte, ó, as fibras aferentes somáticas especiais, elas são o quê? Elas são mais laterais, elas chegam mais na lateral. Aqui, ó, os núcleos cocleares são bem lateralizados, né? Tá? Então, é um indicativo da posição aonde está chegando, não é? E os núcleos vestibulares também são bem lateralizados. Tá? Olha aqui, ó. Aqui é bulbo superior, aqui, ó, aqui os núcleos cocleares, não é? Tá? Não estão divididos aqui nesse esquema. E aqui os núcleos vestibulares, tá? Aí quando a gente já vai descendo aqui para o núcleo medial, vai aparecer basicamente o núcleo vestibular inferior, não é? Bom, aqui tem uma explicação de um reflexo que ele é muito legal, que ele é assim, ó, que ele mostra a interação do terceiro, do sétimo, do terceiro, do sexto par craniano e do oitavo par, tá? É um reflexo que é assim, ó. Vocês pegam e fazem assim, ó. Vocês viram a cabeça, eu vou virar aqui, ó, e vocês vão ver como meus olhos ficam, tá? Fica mais perto aqui. Podem testar, podem se olhar no espelho, podem ver que isso funciona. Vocês viram a cabeça e o olho fica, tá? Por que que existe esse reflexo, não é? Esse reflexo que vem lá do aparelho vestibular e vestíbulo ocular, não é? Por que que existe esse reflexo? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui eu tenho a movimentação da cabeça. A cabeça está movimentando para esse lado aqui, ó. Tá? E os olhos vão movimentar na direção contrária. Isso é uma das coisas da neurofisiologia, da neuroanatomia, que você pode fazer em casa, tá? Então, a cabeça roda para um lado e os olhos rodam para o outro, tá? Por que que isso acontece? Olha aqui, ó. Vamos dizer assim, ó. A cabeça moveu para esse lado, tá? Quando a cabeça mover para esse lado, vocês vão fazer o quê? Vocês vão ativar o canal semicircular, não é? Lá do lado esquerdo, ele fica ativado, tá? E aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer sinapses, tá? Isso vai até os núcleos vestibulares, e os núcleos vestibulares, o núcleo vestibular esquerdo, não é? Ele faz o quê? Ele vai fazer sinapses com os núcleos do abducente e os núcleos do oculomotor, os núcleos do sexto par craniano e do terceiro par craniano, tá? Então, olha só, eu rodei a cabeça para esse lado. Eu ativei os canais semicirculares aqui, ó, do lado esquerdo, aqui lado esquerdo e aqui lado direito. Isso faz o quê? Essa informação inibe, tá? Isso vai inibir
o núcleo vestibular do lado esquerdo, perdão, isso vai ativar o núcleo vestibular do lado esquerdo, tá? Isso vai fazer sinapses com o quê? Eu vou ter sinapses com o núcleo do nervo abducente, tá? Que tá aqui. Eu vou inibir o abducente, vamos ver primeiro o olho esquerdo, tá? Eu vou inibir o núcleo do abducente do olho esquerdo. Quando eu inibir o núcleo do abducente do olho esquerdo, eu faço o quê? Eu lanço menos acetilcolina no reto lateral do olho. Então, o que acontece? Eu lançar menos acetilcolina, eu contraio menos o reto lateral do olho. O olho vai ter uma tendência a fazer o quê? A vir para a direita. O olho esquerdo tem uma tendência a fazer o quê? O olho esquerdo vai ter uma tendência a vir para a direita. Tá? Agora, essas mesmas fibras que saem aqui, ó, dos núcleos vestibulares, elas fazem o quê? Elas fazem uma sinapse excitatória, não é? Que estimula o quê? Que estimula o núcleo oculomotor do terceiro par craniano. Que faz o quê? Que inerva o reto medial. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou inibindo o sétimo par, estou relaxando a musculatura do reto lateral e estou ativando o núcleo motor do terceiro par. Eu estou contraindo o reto medial. Relaxa o reto lateral, contrai o reto medial, o olho faz o quê? O olho vem para o centro, tá? Por isso que olha aqui, ó. Olha o olho aqui, ó. Eu vou girar para esse lado e esse olho, e o olho vai fazer o que? O olho vai vir para o centro, tá? Agora, olhem para o outro olho. Olha o que vai acontecer. Isso aqui, talvez vocês não estejam vendo direito isso aqui, mas assim, ó, olhem no espelho e façam isso para vocês verem direitinho, tá? Agora, olhem o outro olho. O que vai acontecer? O outro olho, eu vou ativar o sexto par, o abducente. Quando eu ativar o sexto par, ele faz o quê? Ele aumenta a contração do reto lateral, tá? Esse núcleo aqui, ó, do abducente, ele faz o quê? Ele faz o seguinte, ele tem fibras que se comunicam com o núcleo do terceiro par craniano, do óculo motor. E ele vai fazer o quê? Normalmente ele iria ativar o terceiro par craniano. Mas ele está inibido aqui. Como ele está inibido, ele não consegue ativar o terceiro par lança menos acetilcolina, relaxa o reto medial, contrai o reto lateral e o olho vai para essa outra direção. Tá? E ainda adicionalmente, esse lado direito aqui, ó, esse núcleo do sexto par, ele faz o quê? Esse núcleo do sexto par, ele ainda estimula o terceiro par a se contrair, não é? A lançar acetilcolina e contrair o reto medial. E aí fazer o quê? Movimentar o olho esquerdo em direção medial, tá? Pessoal, isso é uma comunicação entre o quê? Isso é uma comunicação entre oitavo par craniano, nervo vestíbulo coclear, sexto par craniano, tá? Nervo abducente, e terceiro par craniano, nervo oculomotor. Só para vocês fazerem o quê? Para vocês não perderem as coisas de vista. Mesmo que vocês movimentem a cabeça, vocês continuam focados no mesmo ponto, tá? Porque senão vocês iam mexer a cabeça, o olho ia para qualquer lado e ia fazer o quê? O sistema visual de vocês ia ser uma droga, porque vocês não iam conseguir manter um foco. Então vocês conseguem, por exemplo, mexer a cabeça e lógico que depois o olho vai, tá? O olho fica, mas depois ele vai. Mas assim, qualquer mexidinha na cabeça, vocês ainda conseguem manter o olho em um certo foco, tá? Essa é a lógica, tá? E logicamente que tudo isso é para o segundo par funcionar bem, para o sistema visual funcionar bem. A movimentação dos olhos, o objetivo dela é basicamente que o sistema visual funcione adequadamente, tá? Então, se vocês forem ver de um modo mais profundo, é uma união entre o quê? Entre o oitavo, tá? O sexto, o terceiro e o segundo, tá? Bom, agora vamos à parte da audição, tá?
Que orelha, pavilhão auditivo, meato acústico externo, tímpano, orelha média, os 3 ossículos, martelo, bigorna e estribo, tá? E a tuba de Eustáquio, né, que vai se abrir para a nasofaringe. E aqui, orelha interna, não é? Com a cóclea. Aparelho vestibular nós já falamos, tá? E olha aqui, ó, nervo coclear, que vai acabar inervando essa cóclea, nervo vestibular, que inerva o aparelho vestibular, tá? Primeiro, por que nós temos orelhas, né? A orelha, a função principal da orelha é o seguinte, é direcionar o som para o meato auditivo, porque o som faz isso aqui, ó, ele vem, bate aqui, ó, e é direcionado para a orelha, o som reflete aqui, ó, e é direcionado para a orelha, tá? Tanto que se vocês quiserem ouvir um pouco melhor, vocês façam assim, ó, vocês aumentem aqui, ó, e aí isso faz o quê? Vocês aumentam a superfície refletora, não é? E aí mais som bate na mão de vocês como se fosse uma super orelha e o som é direcionado para o meato auditivo, tá? Eu nunca li isso, tá? Mas assim, mas é uma... Velhinhos normalmente têm surdez neurosensorial, né? E velhinhos, muitas vezes, eles têm uma maior deposição de cartilagem nas orelhas, que vai depositando ao longo dos anos, né? Talvez isso seja uma estratégia biológica para tentar compensar a perda de células sensoriais, né? Tentar aumentar um pouco a área ali para poder fazer o quê? A área de cartilagem para poder refletir um pouco mais de som para o meato auditivo. Isso é uma viagem minha, jamais li isso, né? Jamais estudei isso, mas é uma ideia que eu tenho, tá? Bom, trompa de Eustáquio, tá? Para que ela serve? Ela serve para equalizar, não é? A pressão que existe entre a orelha média e a orelha externa, tá? Essa pressão ela tem que ser igual para o tímpano poder vibrar. Se tiver uma diferença de pressão de um lado ou de outro, empurra a membrana timpânica para um lado ou a membrana timpânica para o outro, e isso faz o que? A membrana timpânica não vibra, e se a membrana timpânica não vibra, os ossículos não vibram, a janela oval não vibra, e aí vocês não ouvem nada, a audição fica prejudicada, tá? Geralmente, essa tuba de Eustáquio, ela está fechada, tá? Ela vai se abrir na deglutição, na mastigação, no bocejo, tá? São estratégias que se tem. Então, o que acontece? Quando vocês andam de avião, às vezes vocês ficam meio surdos, né? Por que vocês ficam meio surdos? Quando o avião sobe, o que acontece? Cai a pressão externa. Se cai a pressão externa, a pressão na orelha externa é menor do que a pressão na orelha média. Então, se a pressão na orelha externa é menor do que a pressão na orelha média, a membrana timpânica é empurrada para fora e não vibra. Quando o avião está descendo, é ao contrário, a pressão externa se torna maior. Então, a pressão na orelha externa acaba ficando maior do que a pressão na orelha média e a membrana timpânica é empurrada para dentro e também não vibra. Não precisa andar de avião para fazer isso, é só subir e descer uma serra de carro, que alguns indivíduos já fazem o quê? Que a audição já fica meio prejudicada. Aí o indivíduo tem que fazer o quê? Ele tem que bocejar, mastigar, comer goma de mascar, comer chicletes, não é? Ou apertar aqui para aumentar a pressão abrir, não é a trompa de Eustáquio, não é? E para poder equalizar essas pressões, para as pressões ficarem iguais, a membrana timpânica começar a vibrar novamente, tá? Aqui algo que vocês já viram quando a gente falou de neurofacial, não é? Aqui a orelha média, não é? Martelo, bigorna e estribo, não é? A platina do estribo ligada aqui à janela oval. E lembrando que tem aquele reflexo timpânico, não é? Que a gente tem o quê? No qual a gente diminui a vibração dos ossículos, tá? Quando se tem um som de grande intensidade. Notem que, primeiro, vocês têm que descobrir que tem um som, então isso é uma ligação entre o oitavo par, tá? O nervo coclear, do vestíbulo coclear, não é? Que vai ativar o quê? Vocês vão ter um som de grande intensidade, o oitavo par, ele vai fazer o quê? Ele vai acabar ativando o quinto par, que vai contrair a musculatura do tensor do tímpano, né? Aqui, ó,
o quinto par vai inervar aqui o tensor do tímpano e vai puxar, não é? O manubrio, o cabo do martelo, não é? E vocês vão ter o quê? E vocês vão ter o sétimo par, tá? Que vai fazer o quê? Que vai contrair o estapédio aqui, a musculatura do estapédio, e vai fazer o quê? Vai afastar essa platina do estribo aqui da janela oval, diminuindo a vibração da janela oval e evitando uma lesão no quê? E evitando uma lesão na cóclea, evitando uma lesão nas células ciliadas da cóclea, tá? Por que a gente volta a falar sobre esse reflexo, tá? Lógico, esse reflexo ele vai demorar, ele demora até acontecer, ele vai demorar entre 40 a 160 milissegundos, porque vocês têm que ouvir o som, detectar que o som é de uma grande intensidade, tá? Isso tem que ir até os núcleos cocleares, e dos núcleos cocleares, a partir dali, vai se ativar o sétimo e o quinto par. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Isso é uma união entre o quê? Isso é uma comunicação entre o quê? É uma comunicação entre o oitavo par craniano, o vestíbulo coclear, com o quinto par craniano, tá? Que é o trigêmeo, e com o sétimo par craniano, que é o facial. Tudo isso de uma forma reflexa, tá? Então, para que esse reflexo serve? Serve quando vocês falam, né, para diminuir a intensidade da própria voz, para vocês regularem, para não falarem muito alto, para prejudicar a audição de vocês, não é? E também serve para vocês afinarem, vocês colocam um determinado grau de contração, né, nesses músculos ali. Com isso vocês conseguem ter uma determinada frequência, ouvir somente uma determinada frequência. Então vocês estão do lado de uma pessoa, vocês estão num show de rock com um som muito alto e vocês conseguem prestar atenção no que aquela pessoa está falando. Por quê? Porque vocês estão modulando aquela entrada de som através do quê? Através da contração desses músculos. Mas olhem como essa modulação é fina. Tem que ativar o oitavo par para ativar depois o sétimo e ativar depois o quinto. Então, olha aqui, ó. Olhem que coisa maravilhosa. Olha aqui, ó. O oitavo par faz o quê? Ele ativa o quê? Ele se comunica com quem? Ele se comunica com o sexto, se comunica com o terceiro, tá? Se comunica também com o quarto, não aparece aqui, mas comunica com o quarto. Se comunica com o sétimo, com o quinto e o sétimo, tá? E se vocês forem analisar mais a fundo, tá? Se vocês forem mais a fundo, olha aqui, ó. As fibras visuais que chegam aqui, ó, que são provenientes lá, a origem delas é lá o segundo par, fazem o quê? Vamos fazer o seguinte, vamos projetar aqui para os núcleos vestibulares também. O segundo par também vai ter uma comunicação. Olha como os pares cranianos, eles têm muita coisa entre eles, tá? Tem muitas associações entre os pares cranianos. Isso é uma coisa muito importante da gente conhecer, tá? Bom, falar um pouco para você sobre a estrutura da cóclea. A cóclea é um caracol e isso aqui é um esquema mostrando a cóclea desenrolada, como se vocês desenrolassem a cóclea, tá? Então, olha aqui, ó, orelha externa, tímpano, martelo, bigorna e estribo. E aí eu tenho o quê? Eu tenho aquele labirinto ósseo, aqui por fora em azul, que envolve um labirinto membranoso, que é isso aqui, ó, rico em endolinfa, tá? Então, o que acontece? Quando o som chega, o som vibra o tímpano, vibra os ossículos e vibra a janela oval. E aqui fora eu tenho um líquido, que é a perilinfa. Esse líquido faz o quê? Esse líquido se desloca aqui, ó. Essa onda se desloca aqui. Passa pelo ápice da cóclea, tá? Depois vem aqui para baixo. Então, quer dizer, passa por essa primeira rampa aqui, que é a rampa vestibular, vem se deslocando aqui, passa pelo ápice da cóclea e continua se deslocando aqui, ó, esse líquido, nessa outra rampa, que é a rampa timpânica. Na realidade, a rampa vestibular, tá? A continuação dela é a rampa timpânica. Só que tem um ápice aqui que divide essas duas, tá? E entre essas duas, tá? Eu tenho o quê?
eu tenho uma outra rampa, tá? Que é uma rampa média, que fica entre essas duas. Então, eu tenho a rampa vestibular, a rampa timpânica e a rampa média. A rampa vestibular e a rampa timpânica, o líquido que tem nelas é perilinfa. E o líquido que tem nessa rampa média é endolinfa. Tá? Bom, tudo bem. E aí, eu desloco esse líquido, essa perilinfa, essa onda vem, passa pela rampa vestibular, entra na rampa timpânica e faz o quê? Chega aqui na janela redonda, vibra a janela redonda e para. Então, como é que o cara ouve a partir disso? Não é? Ele ouve a partir disso pelo seguinte, porque aqui, ó, porque quando esse líquido passa, essa base aqui, ó, dessa rampa média, isso aqui pode sofrer uma deflexão, tá? Isso vai se mexer, e quando se mexer, o aparelho, que é o aparelho de corte ou de corte, responsável pela audição, tá aqui, ó, e ele vai detectar isso, tá? Olha aqui, ó, o que eu tinha falado para vocês, olha aqui, ó, rampa vestibular, rampa timpânica. Olha a quantidade de potássio aqui, ó, na perilinfa. Na rampa timpânica, 3, na rampa vestibular, 5, quase praticamente a mesma coisa. E olha aqui na rampa média, 150. Isso aqui deve ser micromolar, milimolar, sei lá, de potássio. Tá? Bom, por quê? Porque tem uma bomba que coloca, tá? Não sei qual é a concentração exatamente daqui, tá? Tem uma bomba que coloca a estria vascular que coloca potássio aqui ativamente para essa endolinfa, tá? Olha aqui, ó. Aqui nessa rampa média tem o quê? Tem essa estria vascular e tem esse órgão de Corti. E aqui está a inervação, não é? Que sai o nervo coclear, tá? Que vai chegar naquele gânglio espiral ali. Bom, o que eu falei para vocês? Eu falei o seguinte, o líquido passa primeiro pela rampa vestibular, vai lá na ponta, passa pela rampa timpânica, e quando ele passa pela rampa timpânica, a rampa timpânica faz isso aqui, ó. Sofre uma deflexão. Quando ela sofre uma deflexão, vocês deformam esse órgão de Corti aqui, ou de corte, e aí faz o quê? As células que estão ciliadas aqui, que estão aqui, ó, elas vão se deformar e vão disparar, e vocês vão sentir o som. Olhem o órgão de Corti. O que a gente tem? Tem uma membrana tectorial, que é relativamente rígida. Vocês têm o quê? Vocês têm a membrana basilar, que é essa membrana aqui, ó. Tá? Que é essa membrana aqui, ó. Que separa a rampa timpânica da rampa média. E vocês têm o quê? E vocês têm esse órgão de Corti, que ele tem o quê? Que ele tem células ciliadas internas e células ciliadas externas. E tem esses cílios aqui, ó, que são direcionados, ficam junto dessa membrana tectorial. Então, quando o líquido passa, quando a perilinfa passa, ela levanta essa membrana basilar aqui e isso entorta esses estereocílios. Quando entorta esses estereocílios, vai acontecer o quê? Quando entorta esses estereocílios, essa informação despolariza essas células, isso faz o quê? Isso libera neurotransmissores aqui e vai uma informação sensitiva, tá? Olhem só que interessante. Olha o que eu falei para vocês. Em vermelho aqui, ó, eu tenho as fibras aferentes que estão levando a informação relacionada à audição, ou seja, que estão levando a informação relacionada a esses cílios que dobraram aqui. Mas olhem como eu tenho o seguinte, olhem como eu tenho fibras que fazem o que é. Como eu tenho fibras que vêm aqui, ó, e fazem o que é. Perdão, em azul, tá? Eu tenho as fibras aferentes, tá? Aqui está o gânglio espiral, né? Em azul tem as fibras aferentes, que fazem o quê? Que levam essa informação sensitiva. Em vermelho, eu tenho o quê? Eu tenho fibras eferentes. Tá? Mas por que eu tenho fibras eferentes? Por que eu tenho fibras que chegam aqui e liberam neurotransmissores? A gente já vai ver isso aí. Porque assim, ó, as células ciliadas internas são diferentes das células ciliadas externas. Tá? As células ciliadas internas vão ter estereocílios, vão ter filamentos de actina envoltos por miosina, tá?
vão ser em torno de 3.500 células e compõem aproximadamente 95% das fibras que compõem esse nervo coclear, tá? Predominantemente aferentes, predominantemente levam informação auditiva. Tem fibras eferentes aqui? Tem. Aqui tá marcado aqui, a figura do Netter já mostra isso, tá? Agora, as ciliadas externas tem o quê? Tem estereocílios, tem cerca de 20.000 células, só que elas representam só 5% da inervação, tá? E ela é predominantemente eferente. Ou seja, porque ela tem proteínas motoras que fazem o quê? Essas proteínas motoras movem esses cílios das células ciliadas externas e fazem o quê? E isso afasta ou aproxima da membrana tectorial e faz com que vocês consigam ouvir com mais clareza. Então, para ouvir com mais clareza, vocês vão fazer o quê? Vocês têm fibras que vêm lá da oliva, num feixe que é o olivo coclear, e faz o quê? Esse olivo coclear, ele vai fazer o quê? Ele vai causar movimentação nessas células aqui e vai afastar mais ou menos da membrana tectorial e vai fazer vocês ouvirem com mais clareza, tá? Como isso funciona, qual é o mecanismo completamente, isso não está descrito, tá? Mas a gente sabe que existem fibras que vêm das olivas num feixe que é o olivo coclear e que libera acetilcolina para ter o quê? Para ter contração dessas fibras motoras aqui, tá? Dessas proteínas motoras aqui, tá? Então, aquela história, por isso que eu falei para vocês, aquela história de que o oitavo par craniano ele é somente sensitivo, não é tão verdadeiro assim. O próprio livro do Netter já mostra assim, que tu tem algumas fibras motoras que estão fazendo o quê? Tu tem algumas fibras motoras aqui em vermelhinho que estão chegando aqui e que estão causando alguma movimentação, não é? Né? Nessas fibras, né? Nessas células, né? E alguma movimentação motora que afasta ou facilita ou não digamos, a percepção dos sons, tá? Entenderam por que o oitavo par craniano não é somente sensitivo? Muitos livros colocam ele como somente sensitivo, mas ele tem uma funçãozinha motora ali que é muito importante. E, aliás, se vocês não tiverem essa movimentação das células ciliadas externas, dos cílios lá das células ciliadas externas, e não movimentarem esses cílios, isso gera praticamente surdez, porque vocês não conseguem ouvir com clareza o que estão falando, por exemplo. Tá? Bom, agora, a cóclea é um negócio enrolado, não é? Como é que eu sei o que é grave ou o que é agudo? Tá? Porque assim, ó, aqui mais uma cóclea desenrolada, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Aqui a base da cóclea e aqui o ápice da cóclea, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Na base, predominam os sons de alta frequência, os sons mais agudos. No ápice, se detectam o quê? Os sons de baixa frequência. Então, olha aqui, ó. No ápice, eu vou detectar, sei lá, 500 Hz, tá? Na base, aqui eu vou ter 16.000 Hz, tá? Então, o que acontece? A detecção de sons dentro da cóclea tem uma tonotopia. Se eu disparar essas células aqui, eu vou ouvir o quê? Eu vou ouvir um som aqui, ó. Se eu disparar a base, eu vou ouvir o quê? Eu vou ouvir um som com um som mais agudo. Se eu disparar o ápice, eu vou ouvir um som mais grave. Por isso que eu falei que era tão importante isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. A cóclea, desde a sua base até o seu ápice, que é a base aqui, o ápice, ela tem fibras que vem aqui, ó.
da base e faz o quê? E tem fibras que vêm do ápice para formar o nervo. Entenderam? Então, existe uma tonotopia dentro da cóclea e depois existe uma tonotopia dentro do nervo. Depois dessa tonotopia dentro do nervo, existe uma tonotopia dentro dos núcleos cocleares. E depois de uma tonotopia dentro dos núcleos cocleares, existe uma tonotopia lá no córtex, que é para onde se projeta. Tá? Então, olha aqui, ó. A informação vem da cóclea e faz o quê? E vai para os núcleos cocleares, dorsal e ventral. Tá? Alguma informação vai para as olivas no bulbo. Por que tem que ir uma informação para as olivas? Porque as olivas têm aquele feixe que é o quê? Tem aquele feixe que é o olivo coclear, que é aquela volta para a cóclea. Então, a oliva tem que receber informação sobre o que está se ouvindo, para poder fazer o quê? Para poder coordenar o olivo coclear. Tá? Aí, olha aqui, ó. Aí eu tenho fibras que saem desses núcleos cocleares aqui, ó, e vão, por exemplo, para onde? Vão para a formação reticular. Por que fibras para a formação reticular? Pessoal, vocês têm que lembrar o seguinte, vocês têm que lembrar que é da formação reticular que sai o sistema reticular ativador, que faz o quê? Que vai da formação reticular e vai até o córtex e acorda vocês. Então, quando vocês estão dormindo, um dos locais que tem mais fluxo sanguíneo, uma das vias que tem mais fluxo sanguíneo, que tem mais atividade elétrica, é o quê? São as vias auditivas. Por quê? Porque vocês não têm a via visual. Então, vocês precisam ter muito fluxo sanguíneo, muita atividade elétrica, muita atividade nas vias auditivas. Tem algum barulho estranho, assim, vocês fizeram o quê? Isso ativar a formação reticular, ativar o sistema reticular ativador e fazer o quê? E acordar vocês, tá? É lógico que o córtex e a formação reticular fazem um filtro nesses sons. Sons que já são conhecidos por vocês não acordam vocês. Você pode estar dormindo no quarto e a mãe de vocês passa por ali e faz o quê? E mexe, faz várias coisas, vocês não acordam. Mas se for alguém que vocês não conhecem, que entra no quarto e faz vocês se acordam, por quê? Porque não é um som familiar para vocês, tá? Aí já tem uma relação cortical, tá? Aí o que que acontece? Olha aqui, ó. Eu tenho fibras, uma boa parte das fibras decussam, né? Uma outra parte aqui, ó, que vai para as olivas segue ipsilateral. E aí isso faz o quê? Isso vai pro colículo inferior, tá? Lembra-se, colículo superior é um colículo responsável por quê? É um colículo responsável pela visão e o colículo inferior é responsável pela audição. E aí depois vai para o tálamo, para o núcleo geniculado medial do tálamo, tá? Ela tem aqui, ó, já está decussando de volta, ó. Vai atingir o córtex dos dois lados, praticamente. E aí vai fazer o quê? Vai atingir o núcleo geniculado medial. Núcleo geniculado lateral é responsável pela visão. Núcleo geniculado medial é responsável por quê? Pela audição. Colículo superior é responsável pela visão. Colículo inferior é responsável pela audição. Tá? E aí depois vai para o córtex, para o giro temporal. Tá bom? Depois a gente fala, quando for falar de córtex, fala um pouco melhor sobre isso. Volta a falar sobre isso. Tá? Você vê que o córtex auditivo tem uma diferença entre o lado esquerdo e o lado direito, tá? E aqui mostrar a mesma coisa, ó, chegada do nervo coclear, tá? Núcleo coclear dorsal e núcleo coclear ventral aqui, tá? Aqui, ó, núcleo coclear dorsal, tá aqui, ó, núcleo coclear dorsal, e aqui, núcleo coclear ventral, tá? Do outro lado. Naquele corte alto aqui, ó, do bulbo. Ali, eu já estou bem próximo ao sulco bulbo-pontino. E aí, quando isso chega até o córtex, não é? No córtex temporal, aqui onde fica o córtex auditivo, tem o quê? Tem uma somatotopia também. Eu tenho neurônios que respondem predominantemente a frequências baixas, depois eu vou aumentando as frequências, e as porções mais laterais aqui respondem a alta frequência. Assim que eu consigo saber se o som é o quê? Se o som é grave ou se o som é agudo. E de acordo com a intensidade
A frequência vai me dizer se o som é grave ou se é agudo. A intensidade da onda vai me dizer a intensidade do som. E aí eu vou saber se o volume de som é mais alto ou é mais baixo. Certo? Estou só dando uma prévia sobre a aula de audição, tá? Quem tiver muita curiosidade, já pode ir lá naquele caminho que você sabe no meu currículo, pega lá a aula de audição e fisiologia da audição e pode olhar, tá? Quem tiver muita curiosidade sobre isso já pode ir aprendendo sobre isso antes mesmo da neurofisiologia. Mas a lógica é essa, tá? Bom, espero que vocês tenham aprendido o básico sobre a neurofisiologia e neuroanatomia do 8º par craniano. Espero que tenham gostado, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e um bom dia, boa tarde, boa noite. Grande abraço, pessoal.